Fala família, mais um vídeo aqui no canal. Se inscreve, dá like, comenta. O tema de hoje é para falar com você sobre o hip hop como problema espacial. O intuito é falar como o hip hop reage ao espaço brasileiro e como o espaço brasileiro reage às ações do hip hop. Porque a gente sabe que o espaço brasileiro é violento, vê a pessoa negra como algo ruim para a sociedade e existe diversas invisibilidades da pessoa negra. E o hip hop tem como objetivo ir contra isso. Inicialmente, preciso pontuar para vocês algumas coisas antes de a gente começar a falar sobre o hip hop como problema espacial. Entre o século XV e o século XIX, houve o processo de escravização de homens e mulheres pretas e pretas. Esses homens e mulheres foram vendidos para outros países. Houve um processo de racismo, segregação espacial, de genocídio. Chegando nesses países, eles foram considerados como pessoas ruins para esse país. A partir disso, eles buscaram formas de existir e resistir nesses espaços. Um dos movimentos que fizeram forma de ele existir e resistir nesse espaço após o período da escravidão foi o hip hop, a partir da década de 70 nos Estados Unidos. De modo geral, o surgimento do hip hop ocorre no Bronx, um bairro de Nova York que fica nos Estados Unidos, no final da década de 60 e no início da década de 70, motivado pelos afro-americanos que estavam sofrendo duramente as políticas públicas de urbanização e ações políticas de marginalização e de segregação espacial. O hip hop chega no Brasil a partir das necessidades sociais e culturais de uma juventude negra na década de 80 em São Paulo. Pontua-se que tanto no contexto dos Estados Unidos quanto no contexto do Brasil, o hip hop iniciou a partir de festas, como forma para contrapor a vivência sangrenta e violenta que jovens negros e negras passavam. Esse espaço sangrento e violento ocorreu principalmente pela elevação das diferenças sociais, pelo nível que ficou a discriminação racial e que levou assim aos níveis de criminalidade e o acesso a drogas a aumentarem. As festas foram um momento e um espaço para não existir essa discriminação racial nem esse espaço violento. Assim, as festas de hip hop foram feitas para lidar com a revolta e as dificuldades instaladas. As festas de hip hop são feitas de elementos para expressar essa revolta e criar formas de lidar com essa revolta no cotidiano. As bases são o grafite, que é o grafiteiro, o DJ, breakdance. E a relação do DJ com o MC, que forma o rap. O rap é ritmo e poesia. Serve-se por meio disso especificamente a construção do rap como estilo de música que vai relatar a questão da exclusão e da violência e, ao mesmo tempo, a cultura e identidade de pessoas marginalizadas pela sociedade. Como foi dito anteriormente, o rap chegou na década de 80 no Brasil. Só que eu preciso fazer uma relação com vocês que é necessária para entender um pouco mais a cultura hip hop no Brasil. O continente africano e os Estados Unidos e o Brasil, eles têm uma intensa conexão. Essa intensa conexão hoje a gente entende a partir de uma nova vertente chamada Nova Escola dos Estudos Africanos, que ela vem para entender o passado, entender o presente do continente africano e a influência do continente africano nesses países. Essa vertente, então, ela prioriza romper com uma historiografia colonialista e desconstruir uma visão eurocêntrica e colonialista sobre a África nesses países. Diante disso, existem alguns elementos que estão intercalados entre África, Brasil e Estados Unidos. Dois desses elementos estão envolvidos nisso. O primeiro é o ritual de festas e o segundo é a prática da religiosidade africana. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo da roda de samba e os bailes de funk. E o exemplo das práticas de Umbanda. Por muitas vezes essas práticas foram vistas como problema no Brasil. Isso com hip hop está envolvido com os sujeitos, isto é, corpos pretos e periféricos, que constantemente vivenciam práticas de embranquecimento, mecanismos de invisibilidade e práticas de violência cognitiva, física e psicológica. Devido a esse contexto, a cultura do hip hop se estabelece em ser uma proteção e uma reação ao mesmo tempo.
O hip hop se estabelece em ser uma união, de ser uma família. As bases do hip hop são relacionadas a isso. Como eu falei anteriormente, as festas foi uma forma pacífica de lidar com tudo que estava passando na época e isso serve até hoje. Sendo assim, o hip hop é um estilo de vida, é uma forma de viver, é feito por um coletivo, é feito por pessoas. Ela tem o seu poder, ela tem o seu espaço, tem o seu território. E no Brasil ela criou maneiras de resistir, de reafirmar e ter o seu papel no espaço brasileiro. O hip hop no Brasil está inserido em um espaço contraditório e conflituante. A sua manifestação artística chamada de rap tem sua leitura desse espaço, na qual propõe protagonismo negro, autonomia, identidade e uma perspectiva de futuro, na qual a pessoa negra entenda a realidade e as necessidades que a pessoa negra tem que reagir a esse espaço. Sim, o rap é uma ferramenta política, tanto para a valorização da nossa ancestralidade, quanto uma denúncia das desigualdades sociais e raciais nesse espaço. Porque o rap tem uma maneira específica e muito clara de ler o espaço brasileiro a partir da sua vivência, da sua realidade e da forma de se posicionar em relação a isso. O rap, assim, cada vez mais vem se tornando um construtor e um fator para as políticas, para a valorização da pessoa preta e da sua historicidade, visto que o rap se manifesta no espaço urbano, e de tal modo, o espaço urbano reage às ações do rap. Como havia dito anteriormente, o rap se dá no espaço urbano, e uma das formas principais do rap ter se popularizado no espaço urbano foi as batalhas de rima, as rodas de rima, que viraram um meio para popularizar o rap no meio socioespacial. As manifestações culturais das rodas de rima começaram a se expandir a partir dos anos 2000 e foi crescendo e se expandindo e acabou atingindo vários estados do Brasil. Sendo assim, a partir de 2010 as batalhas começaram a se popularizar cada vez mais e diversas rodas foram feitas. Tem a Batalha do Museu no Distrito Federal, Batalha do Tanque no Rio de Janeiro, Batalha do Conhecimento no Rio de Janeiro e a Batalha da Aldeia. Em 2013, em Belo Horizonte, foi formado o Duelo de MCs Nacional, onde reúne diversos MCs de diversos estados do Brasil para competir, para falar quem é o melhor MC do Brasil. Lá reúne todos os elementos do hip hop e aglomera diversas pessoas para apreciar a cultura e apreciar os MCs que estão dando sua vida e levar orgulho de onde eles vieram. As rodas favoreceram a construção de diversos sonhos de homens e mulheres, como Emicida, Rashid, Lorena e Edrica Barbosa, que cresceram ouvindo Racionais MC entrar no meio musical. Apesar disso, muitas rodas sofreram muitas dificuldades por influência do Estado, que muitas vezes já viu a roda cultural como algo ruim para a sociedade. Por exemplo, um dos empecilhos que dificulta a realização de diversas rodas é a intervenção da polícia. Usarei o exemplo da Batalha de São Brás, em Belém, que fica no entorno de São Brás, na Praça Floriano Peixoto, que foi fomentada por jovens periféricos com a vontade de criar uma cultura da batalha em Belém. A realização dessa batalha, sendo na Praça de São Brás, virou um ponto-chave de manifestações culturais do hip-hop, como o breakdance, o grafite e diversos outros eventos culturais. Portanto, como falei no início desse vídeo, a ideia é falar como o hip-hop descreve o espaço e como o espaço reage a essa descrição do hip-hop. Então, ver o hip-hop como um problema espacial, na verdade, é ver como o hip-hop lida e reage às diversas injustiças que ocorrem nesse espaço, a partir de racismo, violência, genocídio e assim por diante. Pois, de acordo com Milton Santos, o espaço é um conjunto de elementos interligados a partir de seus sujeitos, de uma forma, de um processo e de uma estrutura. Se o hip-hop e as pessoas envolvidas no hip-hop tratam o espaço de uma maneira X, é por causa que o espaço trata essas pessoas de uma maneira Y. É uma reação, é um ciclo causado por um espaço que gera questões que vão contra o hip-hop.